Sejam bem-vindos mais uma vez ao estudo do livro Mediunidade, Caminho para Ser Feliz, da Sueli Caldas Schubert. Estamos no capítulo 6, segunda parte. Esse capítulo fala sobre a sintonia e a captação. O dicionário esclarece que sintonia é a condição de um circuito cuja frequência de oscilação é igual à de um outro circuito, ou de um campo oscilante externo, estado de quem se encontra em correspondência ou harmonia com o meio, acordo mútuo, reciprocidade. Informa também que captar é atrair, granjear, aprender, compreender, segundo o dicionário. Estes dois princípios básicos da mediunidade, que são a sintonia e a captação, elucidam uma questão frequentemente formulada por aqueles que estão se iniciando nesta área ou que desejam saber a respeito. O médium sofre? Muitos julgam que os médiums sofrem mais do que outras pessoas e que a prática da mediunidade acarreta problemas e muitas lutas. Como todos os seres humanos, o médium igualmente passa por provações, por lutas e sofrimentos, que caracterizam o estágio evolutivo em que a humanidade se encontra. Nós podemos aqui dar dois exemplos muito recentes, né? Os exemplos do nosso querido Francisco Cândido Xavier, que teve inúmeras doenças durante o seu mediunato, durante a sua vida no nosso planeta. Muitas doenças, sofreu bastante. O outro exemplo é o nosso querido Divaldo Pereira Franco. Também muitas doenças até hoje, né? Então, o Divaldo, por exemplo, teve um câncer na garganta, teve angina, agora recentemente está com problemas renais. Então vejam, isso é igual para todos os habitantes da Terra, não só os médiuns. Então todos nós que estamos num planeta de provas e expiações, estamos nessa condição de termos doenças, de enfrentarmos situações difíceis no corpo físico. Isso é para todos, não é única e exclusivamente para médiuns. Bem, mas continuando aqui. Se você quer saber se o exercício da mediunidade acarreta sofrimento, a resposta é negativa. A prática em si da mediunidade é sempre fonte de bem-estar e enriquecimento espiritual, de alegrias novas para o médium, desde que direcionada para fins edificantes e elevados, né? Então, vejam, durante a mediunidade, o próprio Divaldo Franco diz que todas as situações que ele tem, né, porque são 97 anos de idade, todas as dores do corpo, todos os problemas que ele tem, quando ele está mediunizado, ele não sente nada, ele fica bom tudo de novo. Então, isso significa que a mediunidade nos dá muito prazer, nos amplia os horizontes, né? E nos traz benefícios, até no corpo físico. Mas, a gente sempre tem falado isso, temos que passar aquilo que está reservado para nós diante da lei de causa e efeito. Isto é inevitável para todos nós. Mas continuando, alguns médiuns argumentam que a aproximação de entidades sofredoras lhes ocasiona sensações de dores e de estados íntimos desagradáveis.
Alguns poucos até tentam evitar a captação dessas sensações e outros, em menor escala, rejeitam essas comunicações, dizendo que só trabalham com guias, né? Mas vejamos por que acontece a captação dos sofrimentos de que o espírito comunicante é portador. Quando da aproximação da entidade espiritual com o médium, dois pontos básicos de conexão entre ambos se estabelecem. O primeiro é o envolvimento fluídico, ou seja, o teor vibratório daquele que irá se comunicar alcança o encarnado. É o processo de afinização fluídica. Este é o primeiro passo que o médium começa a sentir as influências que lhe são transmitidas e que ele capta por ter o que se chama de sensibilidade mediúnica, né? Então, isso é muito normal. Por que que é normal? Porque aquele espírito que se aproxima do médium, normalmente, ele é um espírito que não sabe o que ocorreu, muito provavelmente ele desencarnou com certas dores, ou então, muito provavelmente, ele nutre aquele ódio por pessoa ou por pessoas. Então, tudo isso fica muito visível para o médium, né? O médium sente tudo isso. É inevitável isso. Mas vamos continuar. Se o teor vibratório do comunicante for harmonioso, elevado, o médium sente-se bem. Uma sensação de alegria e emoção equilibrada tomam conta do seu ser. Então, vejam, é a mesma situação. Se uma entidade de luz se aproxima para dar uma comunicação, o médium se afiniza também nessa sensação e é uma sensação de bem-estar, né? De harmonia. Então, o médium sente-se bem. Mas ninguém só percebe os espíritos de luz, né? O principal trabalho é auxiliarmos aqueles espíritos em dificuldade, né? Esse é o grande trabalho que temos que fazer. Bom, mas continuando. Então, recapitulando, se a emoção for equilibrada, esta emoção toma conta do médium. Ocorre o contrário se for um espírito de ordem inferior, desequilibrado, enfermo. As impressões que transmite são desagradáveis, penosas. Se a entidade estiver com sensações de dor advindas dos últimos momentos no corpo físico, o médium também poderá captar, por afinização vibratória, parte desses sofrimentos. Compreende-se, porém, que são apenas sensações difusas ou localizadas, que o médium sempre tem condições de atenuar. E, se já estiver de posse dos conhecimentos necessários, se estiver em sintonia mental com os benfeitores espirituais, que o irão ajudar através da prece e de pensamentos elevados, né? Então, o médium tem, sim, principalmente o médium de incorporação, tem que entender isso muito bem, porque se ele estiver estudando, se ele faz as suas preces, se ele se comporta como
temos sempre apregoados, esses benfeitores vão auxiliá-lo neste momento. E essas sensações passarão rapidamente. Continuando. O outro ponto básico é a sintonia mental. O pensamento do comunicante e do médium devem estar numa mesma frequência vibratória, estabelecendo-se assim a sintonia. É através desse processo que o médium capta os pensamentos e ideia da entidade espiritual com maior ou menor fidelidade, dependendo aí da experiência e do potencial do encarnado, do meio onde o processo se realiza, do grau de afinização entre ambos. No caso de sofrimento por parte do comunicante, seus pensamentos estarão, é óbvio, expressando o que sente. Ele pode, por exemplo, sintonizar com o médium pedindo socorro, ou ainda declarar de imediato: estou com terrível dor de cabeça, preciso de ajuda, estou sufocado, e assim vai. Mas o médium, embora esteja captando estas impressões, tem consciência de que não são deles e que logo cessarão completamente. Né? Então, o médium não pode ter medo dessas situações, porque elas irão passar rapidamente. É aquele momento do desencarnado que passa aquelas sensações de dor, de angústia, de sofrimento. Mas continuando. O estudo é que irá conferir-lhe as condições para conseguir um controle equilibrado e, com o tempo, beneficiar-se extremamente com as riquezas espirituais e psíquicas que elas proporcionam. Porque, vejam, uma coisa é muito interessante. Logo após essas comunicações, ou logo após o trabalho que exercemos na mediunidade, os espíritos, os benfeitores da casa, nos devolvem todas as energias gastas e um pouco mais. Então, todos que estamos no trabalho mediúnico, sentimos aquela sensação de bem-estar no final da reunião mediúnica, porque os mentores nos colocam as energias reconfortantes. E para terminar, a Sueli coloca assim: estou no firme propósito de captar os recursos espirituais que Deus mantém em benefício da vida. Para isto, busco a sintonia do amor e da paz, pois ser feliz é a minha opção. Através da mediunidade, procurarei servir aos que ainda padecem nas sombras, galés da ignorância, dividindo assim o tesouro do conhecimento que adquiri. Então, isso, para nós, médiuns, é uma satisfação poder auxiliar esses irmãos que tanto necessitam dessas informações, desse socorro espiritual que cada um de nós proporciona a eles. Então, é um trabalho de muita responsabilidade, mas é um trabalho gratificante acima de qualquer coisa. Bem,
Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse capítulo. Muito obrigado.